Olá a todos, meu nome é Diego Tiscar, sou psicanalista do Instituto Vortes de Psicanálise e membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. O assunto de hoje é histeria. Talvez das grandes patologias estudadas pela psicanálise, aquela que tem uma relação mais íntima. A histeria é uma patologia da neurose. Eu já falei sobre as três estruturas básicas, a neurose, a psicose e a perversão. Por isso eu não vou me adentrar muito nesse modelo, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu gostaria de começar mais por um movimento histórico, né? Para a gente entender de onde vem, o que é, como começou. É muito mais uma introdução, por onde eu começo, por onde eu vou, tá? Então, a histeria, a primeira classificação dela foi dada por Hipócrates, o pai na medicina. Hipócrates, ele tentou localizar no corpo as patologias. A patologia mais conhecida, né, de Hipócrates seria a melancolia, que é a bilis negra, é o mais citado. Não sei porquê, não me perguntem, mas quando alguém fala de Hipócrates, ele fala assim: olha, a depressão vem da melancolia, que vem da bilis negra. Mas as pessoas não comentam sobre a histeria. É Hipócrates que localizou a histeria no útero. E ele falou de uma repressão dos impulsos do útero, sabe? Dessa secreção uterina. E é graças ao Hipócrates que histeria tem o nome de histeria. O que significa doença do útero. Platão, pouco depois, ele colaborou com essa ideia do Hipócrates quando ele disse que a mulher tem em seu seio um animal sem alma. Então, a gente tem aí, na sua origem, três características da histeria. Uma doença exclusivamente feminina, de origem no útero e que funciona graças a uma repressão. De três, Hipócrates acertou uma. Para quem começou praticamente do nada, né? Para quem começou a se propôs a fazer essa definição, tá bom, vai, ele acertou um terço. A gente pode pensar que a histeria ela se apresentou ao longo da história da humanidade. O que seriam as bruxas queimadas na fogueira, cuja a própria sexualidade, a feminilidade, incomodava profundamente os inquisidores, incomodava os homens da época, os bons seguidores de Deus. A gente pode pensar que justamente esse transbordar inconsciente desse desejo, dessa feminilidade, era o que os inquisidores chamavam de bruxaria. As mulheres que faziam um acordo com os demônios e dançavam nuas na floresta, seduzindo os coitados dos homens. Mesmo nessa época, na Idade Média, haviam bons homens, bons médicos, bons profissionais, que olhavam e se questionavam e também batiam de frente, falavam assim, não vamos queimá-las, não é uma bruxaria, isso é uma doença para ser tratado. Então, o debate é muito mais antigo, tá? É muito mais antigo. Sempre que aí fica uma recomendação de você assistir As Bruxas de Salem, com Daniel Day-Lewis. Você vê uma histeria em massa, tá? Na época final do século XIX, 1880, 1900, teve um outro boom
da histeria. E tinha basicamente duas escolas se degladiando sobre o que era histeria. Havia a escola francesa e havia a escola alemã. Os franceses diziam: a histeria é uma patologia, mas a gente não vai encontrar a explicação no sistema nervoso, porque não está lá, mas é uma doença. A escola alemã dizia: olha, se não está no sistema nervoso, não é uma doença. Os quadros que elas apresentam não têm explicação, elas estão fingindo, elas querem chamar a atenção. E aí, de novo, você tem uma definição muito próxima da Inquisição, embora sem os mesmos fins, embora sem a mesma agressividade, né, de fins, né, nenhuma histérica era queimada, mas eram despejadas na rua. Eles eram quase que eram párias sociais, tá? E dentre os franceses, o grande nome que conseguiu, né, provar o seu ponto de vista foi o Charcot, tá? O Charcot, ele, através da hipnose, ele anulava os sintomas. E que sintomas seriam esses, né? Afinal, as histéricas dessa época tinham sintomas muito estranhos. Então havia uma paralisação, só que a paralisação não era do membro inteiro, não era do nervo inteiro, era um pedaço. Então, o braço, por exemplo, a paralisia vinha daqui até aqui. Daqui para frente funcionava. Fisiologicamente não se explica. Havia coisa como a histérica, ela esquecia como falar o idioma materno. Ela não tomava mais água. Ela ficava cega. Mas quando se fazia o exame oftalmológico, aproximando-se de uma luz da pupila, a pupila dilatava. Sabe? Então, os reflexos estavam lá. O Charcot, ele hipnotizava as histéricas e durante o transe hipnótico ele tirava o sintoma. Então a histérica voltava a andar, ela voltava a falar, ela voltava a enxergar, ela parava de tremer, ela se locomovia. Só que acabava o transe hipnótico, o sintoma voltava. Charcot tirava um sintoma e colocava outro. Então ele fazia a histérica voltar a enxergar, mas ela ficava paralisada por ordens dele. Então, ele trocava sintomas. As apresentações do Charcot eram públicas, então ele tentava tentando provar o ponto de vista, então ele precisava de um maior número de pessoas. Mas também gerava discussões, né? Enquanto algumas pessoas defendiam as suas ideias ou sua prática, outras o acusavam de estar explorando pessoas doentes, estar fazendo um circo. A crítica é válida, talvez desse para fazer a mesma coisa com menos exposição. Por outro lado, com menos exposição, talvez ele não tivesse alcançado o público que ele precisava para provar. E talvez a gente não tivesse a psicanálise. Talvez a gente já tivesse uma visão muito estreita de aquilo que não é orgânico não existe. A gente entra num mundo de talvez, num mundo de possíveis que nunca aconteceram. Freud, em Viena, quando ele ganhou uma bolsa de estudos, escolheu ir para o Saint-Pétrière, conhecer Charcot, se encantou. Porém, ele viu que onde o Charcot parava não era suficiente. Freud chamou Charcot de o grande homem. Contudo, ele viu que o grande homem não conseguia ir além de um certo ponto. Freud começou a traduzir as obras de Charcot para o alemão, o tradutor oficial. E Freud começou nas conversas com o Breuer até onde ele podia ir, sabe, o que ele podia fazer, até onde dava para desenvolver. Porque ele sim, ele queria tratar, ele queria curar as histéricas junto com Breuer. E tem a história da Ana O, eu acredito que todos conheçam, mas não custa retomar. A Ana O era uma paciente do Breuer que tinha uma série de sintomas e ela está nos estudos sobre a histeria.
que o Freud publicou junto com o Breuer na época, 1895, talvez menos, é por aí, de cabeça agora. Enfim, e, e era um tratamento cansativo. Ela apresentava o sintoma, o Breuer ia, hipnotizava, ela lembrava de alguma coisa, ela se curava do sintoma, estava bem, daqui a um tempo tinha um outro sintoma, o Breuer lá, hipnotizava de novo, fazia ela lembrar de outra coisa, o sintoma sumia, ia. Até que o Breuer já estava exausto, né? E a Ana O também. A Ana O falou pro Breuer: vou tentar uma coisa diferente. Eu falo e você vai ouvindo, a gente vê o que acontece. E nasceu a cura pela palavra. O Breuer ouviu a sugestão da Ana O. Ele já vinha observando os católicos de Viena e ele percebeu que a Igreja Católica usava há muito tempo a confissão. E ele via que os católicos, os padres, eles tinham um sucesso muito interessante, sabe? Ele viu todo o mérito dessa dinâmica da confissão. Então ele tentou adaptar a confissão católica à ideia da Naó e ao tratamento. Aconteceu uma coisa, a gente está em 1880 e pouco, 1890, que só ia ser compreendido pelo Freud em 1905, a transferência. A Ana O apaixonou-se por Breuer perdidamente. E num carteado com a mãe dela, a esposa do Breuer e uma outra senhora, a Ana O começou a entrar em trabalho de parto e deu à luz a uma boneca. Ela pegou a boneca nas mãos, olhou para a esposa do Breuer e disse: é seu filho que eu tive com seu marido. O casamento do Breuer quase acabou. Até ele explicar que focinho de porco não é tomada, ele abandonou a cura pela fala, ele abandonou o tratamento das histéricas, ele pegou a esposa, saiu numa segunda lua de mel e nunca mais voltou. Mas o Freud persistiu e ele já tinha informações, ele tinha a ideia lá de Hipócrates da repressão, ele tinha a experiência com Charles Foucault e ele tinha a experiência com o Breuer. E a partir da teoria do trauma, que era onde a histeria nasceria de um evento traumático, ele percebeu a influência da sexualidade e desenvolveu a teoria da sedução. O que foi a teoria da sedução? As histéricas, elas desenvolviam os sintomas histéricos porque elas estariam reprimindo uma experiência sexual precoce e violenta. Elas teriam sido seduzidas pelos pais, pelas figuras masculinas onde elas confiavam, teriam sido traídas, teriam sido abusadas, não saberiam como lidar, não saberiam o que fazer e desenvolveriam sintoma histérico. Freud tentava evocar essas lembranças, já sem a histeria, já sem a histeria sim, né, delas, mas sem a hipnose. Ele tentava evocar essas lembranças. Num primeiro momento, ele chegou a escrever para o grande amigo dele, o Fliss: perdi minha fé na humanidade. Quantas mulheres, quantas crianças são abusadas pelos pais? No segundo momento, ele olhou aquilo e pensou: não, tem alguma coisa muito errada. Não é possível ter tanta abusadora assim em Viena. Até que uma das pacientes espera que nunca tinha sido abusada. Que aquilo ele tinha inventado, que aquilo não fazia sentido, que ela falou porque ele queria ouvir.
E aí o Freud aprendeu a primeira grande lição dele. Se ele ficar procurando uma coisa, ele vai achar. Não importa se tem acontecido ou não. E ele começou a. Primeiro ele falou: nossa, então tudo que eu estou fazendo está errado, todo o meu conhecimento vai por terra, todo o meu tempo desperdiçado. E ele desenvolveu, depois de algum tempo, a teoria de que a histeria não seria a repressão de um ato, seria a repressão de um desejo. O desejo reprimido, ele tende a voltar. Já diria Shakespeare em Hamlet: o crime sem língua há de falar. Freud era culto. Freud cresceu lendo os grandes romancistas. Ele era fisiologista. Ele sabia da origem que Hipócrates deu para a histeria. Então ele começou a juntar. Ele lembrou do evento da Ana O. Se Breuer nunca se deitou de Ana O, de onde veio? Ela fantasiou. Havia um desejo, havia uma fantasia, e não um ato. Um desejo proibido. Por ser proibido, ele é reprimido. Isso vai fazer sentido. E Freud começou a aplicar o método dele. Ele descreveu, e junto, né, o Freud colocou, né, não dá para separar historicamente a teoria do Freud, o desenvolvimento da teoria do complexo de Édipo e o aparelho psíquico. Para o funcionamento do aparelho psíquico, a gente estuda na faculdade o capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Embora esse seja um livro muito importante historicamente, ele não é o livro fundamental para compreender a psicanálise de hoje. Ele é muito mais importante no seu sentido histórico, né? Mas no capítulo 7, o Freud ele explica o aparelho psíquico enquanto econômico. Eu pretendo gravar um vídeo a respeito desse tema, tá? Mas simplificando o conceito, né? Você tem uma quantidade de libido no seu aparelho psíquico, que o Freud chamou de desprazer, de angústia, e quando chega nesse ponto tem que ter uma descarga. E a descarga é o prazer, que é um alívio, um modelo muito fisiológico, se a gente prestar atenção, tá? E desse alívio, ele se faz como? Não é sozinho, não é solto no ar, é através de um desejo. Quando o desejo é reprimido, esse escape vai por caminhos mais longos, mais complicados, mais conturbados. Esse é o aparecimento do sintoma. Isso é o que a gente encontra na interpretação dos sonhos. O primeiro grande caso de histeria que o Freud publicou foi o caso Dora, em que ele disse: não tenho dúvidas, trata-se de uma histérica. E ele tem razão. O caso Dora, se a gente for olhar hoje, mais uma vez, ele é muito importante do ponto de vista histórico. Ele tem importância clínica, sim, tá? Pela descrição do caso, das falas da Dora, da compreensão de todo o jogo cênico da histeria. E eu digo isso com o máximo de respeito, tá? Aqueles que padecem da histeria, tá? Uma novela, é um romance. É muito gostoso de ler o caso Dora. Ele te envolve. Tem o caso do desejo, tem aquele momento em que o Sr. K toca o cotovelo da Dora e aquilo lhe é abominante. Tem alguém que está tocando o seu cotovelo, tem um desejo. Foi um dos primeiros casos publicados pelo Freud. Então, se a gente for olhar até pela perspectiva histórica, Freud errou muito. Talvez o erro mais clássico do Freud é que ele não percebeu que ele estava falando com uma jovem homossexual. Tá? Ele não percebeu isso. Passou batido. Mas a parte mais importante desse texto, adoro, é a parte final. É onde o Freud ele
se deparou pela primeira vez com a transferência. Que sim, pode ser um assunto para um outro vídeo, é só você escrever que eu falo sobre a transferência. Na célebre frase, esqueci de curá-la de seu amor por mim. E aí o Freud também, ele traça o que é a cura do Freud. Como é que, quando que o tratamento analítico termina? Quando você atravessa a transferência. O caso Dorian é um caso muito mais interessante para você estudar transferência do que para você estudar a histeria. Mas ele é interessante, ele é histórico, tá? Muita coisa da época do Freud até hoje se mudou. A repressão freudiana, a repressão da época do Freud, né, a vitoriana, era da proibição, nada se pode. A repressão do dia de hoje está um pouco no contrário. A repressão funciona como tudo você deve, tudo você tem que. Aí, tem que é idêntico ao não deve. Tem o mesmo funcionamento. Reprime da mesma forma, tá? A histeria é muito mais longa, não dá para falar dela num vídeo. Então eu queria trazer mais uma perspectiva histórica, mais uma aproximação do que é. A obra do Freud, ele descreve perfeitamente. Se alguém quiser um caso clínico mais próximo de um tratamento de uma histeria, fica a dica de análise da fobia de um garoto de 5 anos, conhecido como Pequeno Hans. Freud descreve a histeria que gera os sintomas e descreve a histeria fóbica, a histeria de angústia. Então, no caso do Pequeno Hans, você pode ler como um caso de histeria. A fobia curou o Pequeno Hans através do relacionamento que ele teve com o pai. Todo o acolhimento, todo o amor que o pai do Hans teve com ele. E eu não poderia terminar o vídeo sem o último dado. Freud, ele conseguiu provar, através do estudo de casos, que a histeria não é uma patologia feminina. Atinge homens. Temos homens histéricos. Ouso dizer que se as coisas continuarem como estão, num futuro teremos mais homens histéricos que mulheres histéricas. Mas aí é um chute. A quantidade aumentou muito, tá? Enfim, eu fico por aqui. Dúvidas, sugestões de vídeo, escreva embaixo e até a próxima sessão.